Vamos lá, queridos, eu tenho algo da parte do céu para compartilhar com você, e algo que Deus tem falado comigo já há alguns meses, e isso está se transformando em mensagem. Eu creio que vou pegar uma carreira agora, uma série de mensagens em cima desse tema, e eu quero levar você a um lugar mais alto, amém? Vamos levar a uma maturidade. É tempo de crescimento, é tempo de maturidade, que Jesus está pronto para vir. E a Bíblia diz que Jesus vai encontrar uma noiva imaculada, sem ruga e adornada. Essa é a noiva que Jesus vai pegar. Jesus não vai pegar uma noiva sem ruga. Fala que ela não é velha, amém? Sem ruga ela não é velha, ela não ficou passada, ela não está atrasada, ela não é antiga, ela está nova, ela é contemporânea, amém? Ela é imaculada, ela não foi manchada, ela não está suja, ela está limpa. Adornada, ela está bonita, entendeu? Ela está linda, ela está, certo? Ela está reluzente. É essa noiva que Jesus vai encontrar. E essa noiva é você, sou eu, somos nós, a igreja de Jesus. E para que isso aconteça, nós precisamos ser, e a Bíblia diz que nós precisamos ser lavados pela palavra, instruídos pela palavra, guiados pela palavra, alimentados pela palavra. Querida, a palavra é tudo que nos guia, é tudo que nos sustenta. Então eu preciso estar cheio da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus eu não tenho forças. Sem a palavra de Deus eu não tenho orientação, eu não tenho direção. Tem muita gente querendo ser crente sem a palavra de Deus. Querido, não é possível. É uma instrução. A palavra de Deus é a instrução, é o alimento, é o sustento, é a cura, é a purificação, é a libertação. A palavra é poderosa e importantíssima, tanto que Jesus falou que terra e céus passarão, mas a minha palavra permanece para sempre. Querido, Deus tem uma palavra, e essa palavra ecoa pela eternidade, é de geração em geração. Então algo que dura tanto tempo, algo que não se desgasta, algo que não se perde, algo que não enfraquece, é algo que nós precisamos dar muita atenção, que é a palavra de Deus. A voz de filósofos ecoou em algumas gerações e já se calou. A voz de tecnologia se levanta, ecoa, mas ela fica atrasada. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aleluia. Quero que você comece comigo lendo o livro de Êxodo, no capítulo 8. Quero que acompanhe comigo a leitura. A Bíblia, nesse contexto, nós estamos com Israel no Egito, e agora é o episódio das 10 pragas do Egito, ok? E já se ocorreram algumas pragas, e Faraó já está com o coração endurecido, já tem uma opressão no Egito. O Egito já está em quebradeira, o Egito já está em crise, e agora nós estamos diante de uma das pragas, que é a praga das rãs. Lembram das 10 pragas? Quantos se lembram das 10 pragas do Egito? E uma delas são as pragas da rã. Está aí o texto? Pode soltar. É a praga das rãs. E o que é as pragas das rãs, querido? Significa que havia rã por todo lugar. O Egito foi invadido por rãs. É uma praga, é um mal, foi um tipo de maldição no Egito. Eles iam para a mesa do jantar ou do almoço, e as rãs estavam lá. Eles iam para a cama dormir, e eles iam dormir com as rãs. Eles iam para o trabalho, e lá estavam as rãs. Aonde eles iam, as rãs estavam lá. A rã era um tormento. Os estudiosos contam que quando eles abriam as panelas para as refeições, estavam as rãs saltando das panelas, de dentro para fora. Eles tinham rãs nos telhados, rãs nos pisos, rãs nos rios, rãs nas ruas, rãs aonde eles iam. E as rãs passaram a ser um tormento para toda a nação de Israel. E eu quero fazer uma pergunta para você. Assim como os egípcios passaram a viver uma vida de tormento, onde eles iam almoçar, onde eles iam fazer suas refeições, eles eram atormentados. Quando eles iam dormir, eles eram atormentados. Quando eles iam trabalhar, eles eram atormentados. Por onde eles iam, o tempo que eles viviam, em todo o tempo o tormento estava presente. E talvez seja essa uma das situações que você está vivendo. É tormento, tormento e tormento. E agora Deus envia Moisés ao Faraó
para trazer soluções. E Faraó está desesperado, ok? E chama Moisés, eu quero conversar com ele, quero fazer um acordo com ele. E Moisés chega numa audiência com Faraó, e a Bíblia diz que Moisés teve um diálogo com ele, e diz assim: respondeu Moisés a Faraó: digna-te dizer-me, quando é que hei de rogar por ti, e pelos teus servos, e pelo teu povo, para que as rãs saiam daqui? Diga para mim, Faraó, quando é que você quer que as rãs vão embora? Diga para mim, quando é que você quer que o tormento se vá? E para tirar as rãs de ti, das tuas casas, de sorte que fiquem somente nos rios o lugar delas. Quando é? Quando é que você quer pôr fim no teu tormento? Versículo 9 disse Faraó: amanhã. Há uns anos atrás eu preguei uma mensagem e o título era Mais uma Noite com as Rãs. Quando é que você quer se livrar do tormento? Amanhã, vou ficar mais um dia atormentado, vou ficar mais um dia na miséria, vou ficar mais um dia debaixo de opressão. Vocês estão entendendo, igreja? Faraó diz amanhã, e Moisés disse: tá bom, rapaz, amanhã eu volto aqui, seja conforme a tua palavra. Querido, talvez você é uma pessoa como essa. Quando é que você quer que o tormento saia? Quando é que você quer que a solução venha para a tua vida? E talvez você está dizendo: amanhã tá bom, vou ficar mais uma noite, vou ficar mais um dia sofrendo, vou ficar mais um dia viciado, vou ficar mais um dia atormentado, vou ficar mais um dia no adultério, vou ficar mais um dia na miséria, vou ficar mais um dia endemoniado. Eu amo ficar endemoniado, então mais um dia, só para despedir, a saideira. Quando que você quer ser livre, queridos? Aleluia, diga: é hoje. Amém. Querido, existe uma lei, e essa lei chama a lei da intencionalidade. Fale bem rápido isso aí, vai, 1, 2, 3, intencionalidade. Vai, de novo. Agora de trás para frente. O que é, querida, a lei da intencionalidade? Significa o seguinte: que o crescimento, ou que as coisas não vão acontecer na minha vida por acaso. Tem que ter uma intenção por trás, tem que ter uma força para que as coisas aconteçam. Entenda o seguinte: que ninguém se desenvolve, ninguém alcança resultados, ninguém vive uma vida livre, ninguém vive uma vida de vitória por acaso. É possível envelhecer naturalmente, e isso está acontecendo conosco. Nós envelhecemos naturalmente, nós crescemos em estatura naturalmente, mas nós não amadurecemos sem uma intenção por trás. Nós não vamos alcançar resultados ou vitórias se não houver uma intenção por trás. Você encontra no mundo vegetal e no mundo natural, por exemplo, uma árvore, ela cresce naturalmente. Você planta e ela cresce, ela só não cresce se ela estiver doente. A girafa, por exemplo, ela fica com aquele pescoção, é naturalmente. Ela nasceu e ela vai crescer, é natural. O homem, ele também cresce naturalmente, ele é um bebê, ele pega a média estatura até ele chegar no limite do seu crescimento. Ele envelhece naturalmente. Queira você ou não, você vai envelhecer. Aleluia. Ninguém dá glória a Deus aí, né? Dizem que é bom envelhecer, né? Não vou nem falar para quem, né? Mas nós não amadurecemos naturalmente. Alô? Nós não alcançamos vitória naturalmente. Nós não vencemos obstáculos naturalmente. Tem que ter uma força. Preste atenção nessa frase. As pessoas estão ansiosas. Encontramos pessoas desejosas de alcançar uma melhor condição na sua vida, um melhor carro, uma melhor casa, um melhor trabalho, uma melhor roupa. As pessoas estão se esforçando, as pessoas estão trabalhando, as pessoas estão se dedicando para ter uma nova ou melhor condição de vida. Mas não encontramos pessoas
pessoas tão dedicadas assim para melhorar a si mesmas. Nos esforçamos para ter um salário melhor, nos dedicamos para ter um carro melhor, financiamos, até contraímos dívidas para ter um padrão de vida melhor, mas dificilmente você encontra uma pessoa que se dedica a ser uma pessoa melhor, ter uma alma mais madura, ter um espírito mais aguerrido, ter uma estatura de perfeição em Cristo Jesus. É difícil nós encontrarmos. Querido, existe um grande abismo, e talvez o maior abismo de todos, e o que nós temos que concluir, o que nós temos que avançar, é o abismo entre o saber e o fazer. Sabemos um monte de coisa, sabemos que estamos fazendo um monte de coisa errada, e sabemos muitas vezes várias coisas que deveriam ser feitas. Por exemplo, quantos aqui sabem que tem que tomar 2 litros de água pelo menos por dia? Deixa eu saber aqui, vamos ver lá. A maioria sabe. Agora, quantos tomam? O número cai para baixo. Sabemos, mas existe o maior abismo de todos, é a distância entre o saber e o fazer. Sabemos que devemos fazer tais coisas, mas não praticamos, temos preguiça, não temos dedicação a isso, e nós precisamos vencer isso, amém? A lei da intencionalidade. O desafio, querido, é ter uma intenção de crescer, uma intenção de buscar coisas maiores, um desejo de romper. Querido, vale a pena ter um carro melhor? Vale a pena ter uma casa melhor? Vale a pena ter um paninho melhor? Vale. Mas o que vale a pena mesmo é você se tornar uma pessoa melhor. Todos querem ser melhor? Amém? Eu preciso ser melhor, querido. Eu preciso amar mais. Eu preciso ser mais correto. Eu tenho que buscar mais integridade no meu caráter. Eu preciso buscar melhor condições de me relacionar com o outro. Isso tem que ter uma dedicação intencional por trás. Aleluia. Eu quero fazer um teste com você. Vamos fazer um teste aqui agora. E eu quero telas agora, Ellen. Nós vamos fazer um teste, e esse teste você vai responder, ok? Presta atenção, você não responde para mim. Se você quer pegar uma caneta, um papel, pegar o bloco de notas do teu tablet, do teu celular, você vai responder essas perguntas. Espera só um pouquinho, esconde para mim. Você vai responder de 1 a 10. 1 é aquilo que é pouco, quase não faz, quase não é, entendeu? Eu sou fraco nisso. 10, eu sou excelente, eu sou o cara nessa matéria. Tá bom? Mas eu sou mais ou menos, eu pôr 2, 3, 4, 5. Eu sou quase bom, 6, 7, 8, 11. Vocês entenderam? É um testezinho como esse qualquer que você faz no Detran, faz no, né? Em qualquer lugar aí, né? Comprar um carro novo, etc. Põe lá a primeira. A pergunta é: você tem a tendência de, preste atenção nisso, primeiro, começar hoje, ou você tem a tendência de começar amanhã? Não, amanhã eu faço. Amanhã eu vou começar minha dieta. Tá bom. Amanhã eu vou começar a ler o meu livro. Como que você é? Quando você aprende algo, qual que é você? Não o ideal, entendam isso. Não precisa responder para ninguém, responda só para você. Qual é o teu perfil? Você é aquele de jogar para amanhã, ou você já começa agora? Tá bom? Eu sou uma negação nesse assunto, tudo é para amanhã. Ou 10, não, eu sou um cara focado, eu começo já. E os números entre eles são as médias. Pronto, segunda pergunta. Eu só aprendo com os meus erros, ou eu aprendo com os erros dos outros? Como que é isso? Só levando na cabeça que eu aprendo mesmo, sou teimoso, falar para não fazer, mas eu faço, porque eu sei tudo? Ou eu fico observando e aprendo com os outros? Qual que é a minha tendência natural, não o ideal, aquilo que eu sou hoje? Amém? Prontos? Vamos para a terceira pergunta? Como que eu sou? Eu desisto facilmente
Diante de qualquer obstáculo, diante de qualquer desafio, diante de qualquer coisa que deu errado, eu estou entregando os bets, estou chutando a barraca, estou chutando o balde, estou indo embora. Ou eu sou daquele que persevera, eu vou até o fim, eu acredito que isso aqui vai dar certo, eu acredito que eu sou capaz. Quem é você? Qual é o teu perfil? Próxima pergunta. Como que sou eu? Eu falo muito e faço pouco? Sou de falar, não, porque isso, porque aquilo, porque tinha que ser assim, tinha que ser assado, porque eu sei, eu sou. Ou eu faço mais do que falo? Qual que é o meu perfil? Quem sou eu? Alô, tem alguém aí? Acho que tem mais uma, né? Pode soltar. Como que eu sou? Qual é o meu perfil? Eu penso como vítima, ou seja, não me amaram, não me compreenderam, não me ouviram, não me respeitaram, não me elogiaram, não me reconheceram, coitadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me aceita, ninguém isso, ninguém aquilo. Sou uma vítima? Ou eu penso como um aprendiz? Olha só, essa situação me ensinou uma lição, eu aprendi, eu saí melhor dessa situação. Quem sou eu? Responderam? Amém? De 1 a 10. Agora você faz as contas, soma tudo, e o que faltar para dar 100 é o quanto você tem que crescer. Simples assim. Quem entendeu o teste? A lei da intenção. Você percebe que não é natural. Tem que haver um esforço, tem que haver uma dedicação, tem que haver um querer por trás. O problema da igreja é que ela é um pouco mórbida. Ela fica esperando o céu, ela fica esperando cair do céu, e muitos que esperam não alcançam. Não estou falando, querido, de excluir a fé, você já vai entendendo o que eu estou falando. Estou falando de focar. Eu quero ser melhor, eu quero alcançar, eu preciso alcançar, então eu vou alcançar. E você, agora eu quero entrar no maior obstáculo do teu crescimento pessoal, no maior obstáculo do teu desenvolvimento pessoal. E qual é? São vários, e nós vamos talvez trabalhar aqui no decorrer dos tempos vários obstáculos, mas hoje o que eu considero o mais importante e o mais perverso de todos, que tem roubado você, que tem tirado você do teu propósito, nós vamos trabalhar com ele aqui agora. E o nome desse grande obstáculo chama-se ofensa. Ofensa. E eu quero que você leia comigo o Evangelho de Lucas, capítulo 17, onde ele diz o seguinte. Vamos lá? Disse Jesus aos seus discípulos. Quem que disse? Quem que está falando aqui? Falou para quem? Quem é discípulo de Jesus aqui? Então Jesus está falando para nós, né? Amém? Olha o teu irmão lá, diga para ele, ó, Jesus vai falar, presta atenção. Aleluia. Olha só o que Jesus disse: é impossível que não venham os tropeços. Em algumas versões a palavra aqui é escândalo, ok? Escândalo, diga escândalo. Tropeço ou escândalo. Agora ele diz assim: mas ai daquele por quem vierem tais escândalos. Versículo 2: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma nó de... Nossa, que versão mais maluca essa aqui. Melhorou. Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um destes pequeninos. Pode já ler esse texto? Agora vamos pensar um pouco mais profundo nesse texto, e vamos voltar para o versículo 1, por gentileza, Ellen. Quando ele fala assim, disse Jesus, é impossível que não venham os tropeços ou os escândalos. A palavra aqui, ela é escandalon, tá bom? Diga escandalon. Não é um escândalo no aumentativo, tá? Um escandalão, tá? Mas é uma palavra grega, escandalon, termina com N. E a palavra escandalon é a palavra, ok? Fazer
tropeçar, fazer cair. Mas principalmente a palavra aqui é fazer ou ficar ofendido. Quando Jesus está falando do contexto de escândalo ou tropeço, ele está falando: é impossível que não venham as ofensas, é impossível que não tenha ambiente em que você será ofendido, é impossível. A vida é um ambiente de ofensas em tempo todo. A maioria das vezes as pessoas dizem não para nós. Quantos aqui já receberam um não na vida? E quantos aqui sorriram quando dizem não? Oba, você disse não, obrigado. Geralmente nós não gostamos do não. Ouvimos não desde bebezinho. Não pega aí, não vá ali, não coma isso, não vá aqui, não enfie o dedo aqui. E nós vivemos com não. Mas até agora, depois de velho, barbado, gordo, nós ainda temos dificuldade com não. Somos como crianças mimadas. E o não, porque não estamos tendo desenvolvimento pessoal, o não, ele gera uma afronta, e temos nos ofendido com isso. Agora, perceba o versículo 2, que tem um juízo endereçado a essa circunstância. Ele diz assim: melhor ai daquele por quem vierem essas afrontas, porque é melhor que você se suicide do que você fazer tropeçar. A palavra tropeçar é a palavra escandalizar. Perceba que os dois estão ligados ao mesmo tempo. O escândalo ou tropeço é escandalon, e a palavra tropeçar aqui é escandalizo. Ou seja, o tropeço vai gerar o escândalo. São duas palavras traduzidas da mesma forma, mas uma é sequência da outra. Ou seja, eu me ofendo e eu levo outros a se ofenderem junto comigo. Alô? Eu me ofendi com o pastor. Claro que vocês não, ninguém aqui se ofende com o pastor. Eu soube que lá na Coreia o povo se ofende demais com o pastor. Aqui não, graças a Deus, né? Glória a Deus, aleluia. Mas vamos criar um caso fictício. Eu me ofendo com o pastor, escandalizam ou escandalon, e me reúno com a turma e jogo todo o meu veneno de ofensa para aquela turma. Eu escandalizei aquela turma. E Jesus está dizendo: é melhor se suicidar do que fazer eles tropeçarem. Tem alguém aí? Estou pregando para alguém ou não? Fica comigo, querido. Tem coisas grandes ainda aqui. Vocês estão entendendo? Olha Hebreus no capítulo 12. Vamos para Hebreus capítulo 12. Joga para mim rapidinho, por gentileza, Ellen. Hebreus 12, ele traz o mesmo princípio, que ele diz assim: tende cuidado de que ninguém se prive, ninguém fique longe, ninguém fique aquém, ninguém se perca, ninguém fique atrasado na graça de Deus. Cuide para que ninguém chegue. A palavra aqui privar é chegar atrasado. Chegou atrasado, não deixou entrar. Cuide para que ninguém perca o momento da graça de Deus, e de que nenhuma raiz do quê? Raiz do quê? Amargura. É a mesma ofensa. Ele está dizendo: olha o princípio, cuide que ninguém perca a graça e se deixe amargurar. Agora, até aí tudo bem. Se amargurou, se ofendeu, ok. Mas se essa raiz brotar, te perturbará, e vai perturbar a muitos também. Você vai perturbar outros. Vocês estão aí? É impossível uma pessoa magoada, é impossível uma pessoa ofendida, é impossível. Ela tem que ter um alto grau de maturidade, de controle emocional, para que ela não envenene outros próximos dela. E a Bíblia, sabendo disso, diz: cuidado, cuidado, é perigoso, é fatal, pode matar, pode levar pessoas a se privarem da graça de Deus, pode levar à morte. Volta para Lucas capítulo 17.
Voltando para Lucas, veja o contexto que Jesus está falando. Talvez fale que eu está viajando, mas olha só, Lucas 17:3. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar, e a palavra é pecar contra ti, é pisar na bola contigo, é ofender você. Quantos aqui já sofreram uma ofensa? Pouquinhos, né? Viu como vocês são robustos, vencedores? Eu vira e mexe, estou me ofendendo. Tende cuidado de vós mesmos. Se teu irmão pecar contra ti, repreende. E se ele se arrepender, o que é para fazer? Perdoa. Qual é a cura da ofensa? Qual é a cura para a ofensa? Perdão. Agora vamos continuar o texto. Mesmo se pecar contra ti 7 vezes no dia. Cabra safado, hein? Esse é como dizem uns amigos meus, esse é um impinche. Tirou o dia para me incomodar esse infeliz, né? Ele está dizendo assim: se ele pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes vier ter contigo dizendo arrependo-me, o que é para você dizer para ele? É, seu sem vergonha, uma vez eu perdoo, mas agora 7 vezes vai para o inferno. Quem que está falando isso, querido? Quem que está nos ensinando? Jesus é digno de ouvir a voz dele ou não? O que ele está dizendo? Perdoa. Perdoa. Sabe qual é a maior crise do ser humano? E também, pasmem, a crise da igreja. Nós não sabemos perdoar. E porque não tem perdão, nós não nos desenvolvemos como pessoa. Vamos continuar? Próximo versículo. Disseram então os apóstolos: Senhor, foi eu, Senhor? Dura esse discurso. Aumenta a fé do povo então, Jesus. É demais o que você está pedindo. Aí Jesus diz, você já leu esse texto, já usou ele para outros contextos, mas o contexto que Jesus usa esse texto é para o contexto do perdão. Ele diz assim: se você tiver fé como um grão de mostarda, direis a uma amoreira: desarraiga-te e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Se você tem fé para Deus operar milagre, então tenha fé para Deus te ajudar a perdoar. Aleluia. Querido, talvez você tenha uma grande dificuldade em perdoar. Talvez você é daqueles que carrega a ofensa, carrega a amargura, carrega a mágoa. Talvez você é daquela pessoa carrancuda, que ninguém pode errar com você, que ninguém pode falar nada para você. Você se fecha, você se torna vingativo, você é o da justiça própria. Você tem que fazer valer os teus direitos, fazer valer a tua vontade, fazer valer o teu desejo. E isso, querido, tem matado você, tem destruído você. O perdão é libertação. O perdão é libertador. O perdão alivia o jugo. O perdão me ativa para voar mais alto. O perdão me deixa leve. Eu preciso perdoar. Amém? Diga assim: eu vou perdoar mais. Querido, preste atenção. Jesus disse assim, os apóstolos disseram diante de tamanho desafio, né? Aumenta a minha fé. Jesus está falando: sim, eu vou aumentar, mas a fé não é tanto. A fé é básica e você só precisa crer que Deus vai te ajudar. Querido, a Bíblia diz que o Espírito de Deus me ajuda nas minhas fraquezas. O apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. A Bíblia diz que quando eu sou fraco, então eu sou forte. O profeta Joel disse: diga o fraco, eu sou forte. Agora presta atenção, fica comigo, volta aqui para mim. Nós temos um grande entendimento de fé, mas o nosso uso de fé é muito egoísta. Nós usamos fé, dizemos, compramos carros pela fé, compramos imóveis pela fé, compramos roupas pela fé, fazemos cada bobagem pela fé.
Mas a hora de exercitar a fé para nos ajudar a crescer como pessoa e a perdoar aqueles que nos ofenderam, nós dizemos: não perdoa não, ele tem que pagar. Vai pagar tintim por tintim. Não vou falar com ele 1 ano. Lá na Coreia eles fazem diferente. Vou sair dessa igreja, aquele pastor me ofendeu, não me deixaram sentar na cadeira preta. Tem alguém aí ou não? Ai daquele por quem vieram os escândalos. Ai daquele, Jesus está dizendo. Querido, preste atenção, é Jesus que está falando. E nós precisamos entender isso. Querido, desde o Éden até a cruz de Cristo, Deus se manifesta como um Deus do perdão. E toda a história da salvação, ela está envolvendo perdão. Quando Jesus nos ensinou a orar, quando Ele pegou o padrão de oração, na oração Ele diz assim: perdoa as nossas ofensas, Deus, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem, Deus. Alô? Você percebe? Até na oração Jesus está falando: tem que perdoar. O princípio é perdão. Quando Jesus se encontra com o bom samaritano, a parábola do bom samaritano é o judeu. O samaritano, querido, era o rejeitado. O samaritano era o discriminado. Havia um bullying, havia um sistema de fobias em relação ao samaritano. E Jesus conta a parábola do samaritano, em que esse samaritano perdoa o judeu, cuidando do judeu, porque os judeus os ofendiam diariamente. E a parábola do bom samaritano é um exercício de perdão àqueles que o ofendiam. Parábola do filho pródigo, aquele que gastou tudo, aquele que esbanjou toda a sua herança, aquele que foi irresponsável com a vida, e quando ele volta para casa, o pai o abraça dizendo: eu te perdoo e te devolvo toda a tua herança. Todo o enredo do Novo Testamento, do Velho Testamento, é uma história de amor que culmina no ponto mais alto, chamado perdão. O Deus eterno, todo poderoso, que tem capacidade de fazer o que quer, de fazer o que pensa, Ele decidiu me perdoar. E quem é você? Você é maior que Deus, que decide não perdoar quem te ofendeu? Oh, você é o cara, hein? Você é o bicho da goiaba. Se Deus, que é Deus, me perdoa, perdoa a prostituta, perdoa o adúltero, perdoa o ateu, perdoa o incrédulo, perdoa o mentiroso, perdoa o corrupto. Ele é Deus e perdoa. Você não perdoa só porque falaram uma coisa que não desceu. Você fica todo xaropinho, todo raivosinho, todo arrepiadinho. Ô meu irmão, está na hora de crescer, está na hora de alcançar lugares mais altos, está na hora de desenvolver-nos pessoalmente. Quanto que você quer se livrar do tormento? Para quando é a tua libertação? É para amanhã ou é para hoje? É para amanhã ou é para hoje? Então é hora de perdoar. Começa pelo perdão. Aleluia. Queridos, pastor, mas você não conhece minha história. Minha história de dor. Só fui passado para trás, só me enganaram, só mentiram, só me traíram. Minha história, pastor, é terrível. Querido, tá bom, mas talvez não seja mais terrível do que a de Jesus, que não tinha nenhum erro e foi injustiçado. Tua história não é pior que a dele. Querido, eu, como qualquer menino na adolescência, tive algumas histórias. E toda a história de adolescência, não sei se de mulher é assim, mas de homem é mais comum. A gente tem umas cicatrizes, né?
Não é verdade? Cai da bicicleta, cai da árvore, mordida de cachorro, tropeçou o dedão na pedra, né? Arrancou o toco do dedo no carrinho de rolemã, algumas coisas assim, né? Estou pregando para alguém ou não? E eu tenho umas cicatrizes, né? Me lembro, estava contando hoje na hora do almoço, no vizinho do lado tinha um pé de caqui, querido, um caquizeiro, coisa mais linda, aquele caqui tomate, raro. E o bendito do vizinho não deixava ninguém mexer. O vizinho endemoniado, rapaz, avarento, sem vergonha. E nós maquinamos um plano de roubar os caquis do vizinho. E eu era o menor e falava, você sobe na árvore. Eu falei, não, pega o maior. Não, é você, nós vamos ficar de plantão aqui, de tocaia. Qualquer coisa nós damos um grito, você desce correndo e fugimos. E eu tinha a missão de pegar o caqui e jogar para o povo. E eles ficaram lá de tocaia, guardando, fazendo cobertura, agora! E eu comecei a subir na árvore, pegar os caqui. Quando eu fui buscar o caqui mais madurinho, aquele gostoso que derrete na boca, que ele estava cheio de formiga, o caquizinho. E as formigas, acho que tiveram a mesma ideia que eu, né? Elas queriam o caqui. E foi uma disputa entre eu e as formigas. E queria as formigas avançarem em mim, começaram a me picar em cima da árvore. Você pensa no desespero. E eu não me aguentei, eu fiquei tão desesperado que eu me joguei de cima do caquizeiro, né? Falei, acho que vai doer menos do que morrer com as formigas aqui. E aquele tombo não foi fácil, eu caí. E a minha perna caiu em cima de um arame farpado. E tirou um pedacinho assim da minha perna. E aí, querido, fui para casa chorando. A minha mãe falou, você estava roubando, né, seu sem vergonha? Apanhei do outro lado daí, né? Mas tá aqui, eu tenho uma cicatriz aqui. Tem bem na perna aqui, é um buraco assim. Não sumiu a cicatriz. Tá aí. Tem uma outra cicatriz do ladinho. Tinha uma Caloi 10. O Jorian disse que tinha uma Caloi 20. Eu não me lembro da 20, mas eu tinha uma 10. O Jorian era mais top que eu, né? E na corrida da Caloi 10 ali, nós competindo com a piazada, descendo a descida ali, né? Eram os campeões. Não me arrebenta a correia da bicicleta, querido, e dá aquela patinada no ar assim, e enrosca a minha perna bem na roseta, o nome daquilo, né? Rasgou minha perna também. Só tragédia, querido. Fui injustiçado. E tá aqui a cicatriz na mesma perna. Mas sabe de uma coisa? E tem outras cicatrizes emocionais, de bicicleta também, né? Quando eu era pequeno, meu pai comprou uma bicicleta. E na rua, só eu e meu irmão, era uma bicicleta para nós dois. Era uma monareta, uma Monarch, querido. Show de bola a bicicleta. Todos invejosos ficavam olhando, nós descia com a bicicleta em dois. Mas meu pai, que ele não pagou a bicicleta. E um dia nós brincando, veio o cobrador. Essa bicicleta aqui, menino, me dá aqui. Levou a bicicleta embora, querido. Na frente de todos os amigos. E nós ficamos sem bicicleta chorando. E o vendedor levou, porque não pagava, antigamente levava, né? E aquilo causou um trauma na minha vida enorme, querido. E tantos outros traumas na alma e no físico. Mas sabe o que é uma coisa? As cicatrizes da perna, elas estão aqui. Mas eu posso bater. Não dói. Mas elas estão aqui. Escute aqui, ó. Perdão não é amnésia. Não é amnésia. Talvez eu nunca vou esquecer de algo que você falou para mim. Vou me lembrar. Só que o problema do perdão é quando ele dói. A cicatriz aqui, ó, não dói. Mas toda vez que eu olho para ela, eu me lembro da cena. É como se eu tivesse visto isso ontem. Mas sabe o que eu faço? Eu dou risada. Mas no dia doeu, chorei, saiu sangue. Minha mãe me bateu ainda. Eu me lembro da minha bicicletinha, o vendedor levando embora, queridos. Ah, querido, aquilo doeu. Você pode imaginar a vergonha. Nós éramos metidos, nós ficávamos tirando sarro de todo mundo que não tinha bicicleta. Deus tratando o orgulho nosso. E agora o vendedor levou a bicicleta, querido. Eu vi a bicicletinha indo embora. Doeu, mas hoje eu dou risada, porque só tem uma cicatriz. Alô? As cicatrizes, preste atenção nisso. As cicatrizes, querido, são sinônimos de superação. Significa que rasgou minha carne, mas ela foi curada. E hoje ela ficou a marca, mas ela foi curada, ela não dói mais.
e eu posso dar risada, eu conto a história, eu lembro os detalhes, mas sabe de uma coisa? Eu venci essa ferida. Meu pai não foi, numa época da vida dele, meu pai não foi o melhor pai do mundo, não pagou a conta da minha bicicleta, bebia, eu já vi meu pai bêbado algumas vezes, fazendo coisas que eu não tenho vergonha até de mencionar aqui, que eu vi meu pai fazendo. Doeu numa época, doeu, me senti envergonhado, me causou trauma, fiquei muito ofendido, fiquei amargurado, tinha mágoas profundas. Mas sabe de uma coisa, hoje eu não tomo uma decisão séria na minha vida sem antes sentar com meu pai, pedir um conselho para ele e falar com ele, compartilhar os meus sonhos com meu pai, porque ele feriu a minha vida, mas eu o perdoei e hoje ele é o melhor pai do mundo. Alô? Ofensa se resolve com perdão. Ah, pastor, mas me feriram, abusaram de mim, mentiram para mim, me traíram. Amém, queridos, foi triste, foi, mas você precisa resolver isso, porque está te matando. E o culpado não é quem te ofendeu, o culpado é você que está guardando ódio dentro de você. Conta uma história triste, na época medieval, que quem cometia um crime era punido, e a punição desse criminoso era levá-lo para uma ilha, e ele ia ficar lá até cumprir a sua pena. Ele ficava naquela ilha até cumprir a pena. Só que a pena era um pouco não convencional. A pena era a pessoa que ele matou, a pessoa que ele assassinou, seja ela intencional ou acidentalmente. O rei dava um decreto que aquele cadáver era preso nas costas do criminoso. E agora o crime era punido com ele indo para aquela ilha com o cadáver no seu pendurado, amarrado nas suas costas. E ele ia ficar com aquele cadáver, e a pena dele era ficar carregando aquele cadáver até ele se decompor totalmente. Quando o cadáver se decompôs e não houvesse mais nada, então ele estava livre da pena e podia voltar com os seus familiares. Agora pense na cena. Ele matou, ele cometeu um erro, ok? E agora aquele erro ia persegui-lo até se dissolver totalmente. Agora, queridos, preste atenção, era uma esperança perdida, porque o processo era uma armadilha, era praticamente uma pena de morte, porque o cadáver ficava nas costas do indivíduo, porém ele entrava no processo de decomposição, de putrefação, e gerava as bactérias que começavam a comer o corpo morto. Mas ao mesmo tempo que a bactéria comia o corpo morto, a bactéria começava a comer o corpo dele. E quando o corpo se decompunha, o dele já estava pela metade, apodrecendo em vida, e ele morria por carregar o cadáver até o fim. Conta essa história nos períodos medievais. Não garanto para você que se isso foi verdadeiro ou se é apenas um conto, mas a moral dessa história é: quando você leva alguém consigo, porque te ofendeu, porque te magoou, esse alguém está te corroendo por dentro. A mentira do diabo é: não perdoe, ele não merece o teu perdão, ele tem que pagar, ele tem que sentir. E você, ignorantão, você é um bobão, você acredita no diabo e diz: é verdade, não vou perdoar. Enquanto você não perdoa, você está sendo corroído por dentro. O fulano que te ofendeu, talvez ele nem saiba que te ofendeu, porque quem bate esquece. Sim ou não? O fulano que te ofendeu nem lembra que te ofendeu, está feliz. Então eu cantarei no culto pulando, e você olha sem vergonha, olha lá, fez tudo comigo e está lá adorando a Deus, hipócrita.
E ele está lá: eu te louvo e eu te adoro. E você diz: não pode, endemoniado. Cadê o pastor que não vê isso? E você se remoendo nas tuas misérias e amarguras. O fulano feliz da vida, e você amarrado no seu ódio, na sua amargura e na sua vingança. Quem que está na pior aí, meu irmão? Hã? Vocês estão aí ou não? Perdão, queridos. Perdão. Preciso perdoar. Jesus nos ensinou. Queridos, as cicatrizes, elas precisam gerar apenas lembrança e não dor. As minhas histórias de tristeza, as minhas histórias de ofensa, elas precisam gerar um testemunho de superação e não uma tumba que vai me enterrar e vai me levar à morte. Para encerrar, abre comigo Mateus capítulo 18. Conta uma parábola. É a mesmo contexto. E vamos terminar e vamos para a ceia. Então Pedro, aproximando-se dele, lhe perguntou: Senhor, ajuda a resolver esse mistério aí. Até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? Vai pisar na bola comigo e eu hei de perdoar? Até 7? Por que até 7? Existem 3 teorias para nós interpretarmos esse até 7. A primeira é a história de Lameque. Quando Caim foi condenado, trouxe uma sentença para Caim dizendo que ele ia ser vingado 7 vezes. A ira se pegaria na vingança, e quem matasse Caim seria vingado 7 vezes. Mas vem Lameque com o espírito da ira, o espírito do ódio, e ele aumenta essa sentença e diz o seguinte: se para matarem Caim haveria uma vingança 7 vezes pior, se mexerem com Lameque é 70 vezes 7 vezes maior. Então Lameque, ele trouxe o princípio de ódio, de vingança, de amargura, e levantou lá em cima. Então essa é uma das teorias, porque eles diziam: é até 7 ou é até Caim, o limite é esse. Uma outra teoria pode ser que é o 7 no sentido de perfeição. Acima de 7 ultrapassou o limite da perfeição. Então a medida da tolerância vai até 7. E temos uma terceira teoria, que é baseado no conceito de Jesus, aonde Jesus ele estabelece uma nova lei, que ele diz o seguinte, próximo versículo: respondeu Jesus: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Jesus falou o seguinte: se ofenderem você, não tem limite para você perdoar. Queridos, preste atenção. Quantos creem na graça de Deus? Querida, a graça é algo tremendo. O que é a graça de Deus? A graça é fazer o que eu não posso fazer. Você pode ser salvo? Você consegue se salvar sozinho ou não? Então a graça operou em Jesus para te salvar. Amém? Então a graça é fazer aquilo que eu não consigo fazer. Então eu não consigo perdoar você. Eu, homem, naturalmente, eu não vou perdoar você. Eu vou me vingar de você. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? Então o meu pecado diz: eu não vou perdoar você, eu vou me vingar de você. Mas esse pecado está em mim. O bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não quero, esse eu faço. É o dilema da minha vida. Mas a graça de Deus superabundou na minha vida, e aonde eu não consigo, a graça opera em mim o seu milagre, e me fortalece e me capacita. Eu não podia te perdoar, mas graças ao favor de Deus, eu posso te perdoar até mesmo 70 vezes 7. Então eu te perdoo. Eu te perdoo. Quando você está numa posição de liderança, querido, você é alvo de muitas ofensas, de muita rejeição. Você
profissional, na liderança de igreja, seja qual for a tua posição de liderança como pai, você é alvo de muita rejeição, de muita crítica, é muita pressão a posição de liderança. E quando você fala também do ambiente de pastor, é muito forte a pressão que vem sobre um pastor, porque pastor, ele segue uma linha, e como ele tem muita gente, aqui nós estamos o quê? Com umas 280, 300 pessoas aqui dentro, cada um tem uma sentença, cada uma tem uma mente, e quando você dá uma direção, eu consigo agradar você, mas você já não se agrada, e você faz disso uma crítica, você faz disso uma ação contrária. E se o líder, ele não desenvolver essa capacidade de perdoar, ele morre, ele não aguenta. Por que nós temos tantos líderes feridos, magoados? Por que igreja é um ambiente onde as pessoas se ofendem tanto? Porque elas convivem próximas demais uma das outras, e porque elas não se preocupam no desenvolvimento pessoal, elas ficam brincando num jardim de infância. Diga para mim assim, repita comigo: igreja não é playground. Mais uma vez, igreja não é Disneylândia. Outra vez, igreja não é jardim de infância. Amém? Querido, aqui é lugar de crescer. O Espírito de Deus nos chama para o crescimento e maturidade, e o primeiro obstáculo que você precisa superar é perdão. Vamos continuar. Próximo versículo. Por isso, aí Jesus fala, é até 70. Mas como? O reino dos céus é assim. Quantos estão no reino de Deus? Quantos estão no reino de Deus? O reino de Deus é assim, querido. Amém? O reino de Deus é assim, a gente se perdoa. A gente se perdoa. Está no reino de Deus? Você 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 está no reino de Deus? Tá? Você está no reino de Deus? O reino de Deus é assim. No reino das trevas não é assim. No reino dos homens não é assim. Mas no reino de Deus é assim. Está perdoado. Está perdoado. Te amo. Está perdoado. Olha o teu irmão lá, diga para ele: eu te amo. Você está perdoado. No reino de Deus é assim, vai, declare isso. Chega para o teu pai em casa hoje e fala: pai, eu te dou um beijão, Senhor. Está perdoado, pai. Ele vai: mas por quê? Não interessa, no reino de Deus é assim. Por isso o reino dos céus é assim. Assim como comparado a um rei que quis tomar conta dos seus servos, quis cobrar os seus servos, quis prestar contas. Vamos lá, vai passando. E tendo começado a tomá-los, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Alguém já disse que um talento vale as 60.000 dracmas. Lembra da mulher que perdeu uma dracma? Um talento vale 60.000 dracmas. E ele devia 10 talentos, né? Olha, bastante dívida. Mas não tendo com que ele pagar, ordenou ao seu senhor que fossem vendidos, ele, sua mulher, seus filhos e tudo que tinha, e que se pagasse a dívida. A dívida dele era tão grande que tinha que vender até o cachorro, para papagaio, periquito, vai tudo. Próximo. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizia: Senhor, tem paciência comigo que tudo te pagarei. Próximo. O senhor daquele servo, pois, movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Aleluia! Perdoou. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia quantos? 100 denários, querido. 100 denários significa 10 asses. O que é um asse? Jesus diz assim: você compra 2 pardalzinhos com um asse, certo? 10 asses, você compra 20 pardalzinhos, significa não vale nada. Já chegou na churrascaria, me dá 2 pardalzinhos assados? Faz isso, porque não vale nada. Então ele devia 100 denários, ou seja, não valia muito, era pouquíssima dívida, certo? E segurando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves, um caloteiro sem vergonha, safado, mentiroso, irmão de meia tigela, crente do Satanás, paga-me, hipócrita. Isso é lá na Coreia que eles fazem isso, tá?
Então seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava-lhe dizendo: tem paciência comigo, meu irmão, me perdoa, eu vou dar um jeito, eu vou ficar melhor, eu não vou ter mais esse rompante, eu vou te amar, vou te beijar todo dia, mas me pague. Próximo. Ele porém não quis. Não perdoa, você não merece meu perdão. Alô? Tem alguém aí ou não? Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Próximo versículo. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Contaram para o rei. Cuidado, hein? Se alguém souber que você não o perdoou e ele te entregar para o rei, a coisa fica feia pro teu lado, hein? Caixão, meu irmão, ó. Então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você suplicou. Oh, está louco? Ficou maluco? Próximo versículo. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? Meu irmão, quantos aqui foram perdoados na cruz de Jesus? Ei, quantos pecados Jesus já perdoou teu? Quantos? Quantos aqui já teve mais de 100 perdão aí? Vamos ver. Quem está na categoria dos 100? Quem está na categoria dos 1000? Levanta aí. Do 1 milhão. Levanta o pé e mão, né, meu irmão? Querido, Deus já te perdoou demais. E sabe de uma coisa? Ele vai continuar te perdoando. A Bíblia diz que Deus é rico em misericórdia. Ele não é pobre de misericórdia. Ele não é classe média em misericórdia. Ele é rico em misericórdia. Por isso a misericórdia dele não tem fim. Aleluia! Aleluia! Ele te perdoou, e agora Ele olha para você: ué, eu te perdoei, por que você não quer perdoar? Você está maluco? Você ficou louco? Você quer ser maior do que eu? Próximo versículo. Assim, não, volta, acho que falta um, volta. Indignado, o seu senhor o entregou aos, diga bem alto, verdugos. Diga mais alto. Diga mais alto. Que é verdugo? Não é o verdureiro, não é quem vende verdura, não é um verde. Sabe o que é verdugo, querido? O verdugo é a figura do torturador. O verdugo é o torturador, porque não perdoou, então você vai ficar com o torturador agora. Alguém já viu o filme de Agente Secreto? Que tem o torturador, enfia coisa debaixo da unha, arranca dente, dá choque elétrico, afoga. Isso é torturador. O verdugo era aquele que entrava na cela do aprisionado e de hora em hora ele o chicoteava, o condenado, com sessões de 40 chicotadas. Você pode imaginar, querido, ele nu, amarrado nas mãos e os pés, e o verdugo vinha de hora em hora e chicoteava ele. Quando passava a ardência daquela sessão de chicotadas, quando ele começava a sentir um pequeno alívio da dor, voltava o verdugo e começava toda a sessão de novo. Verdugo é um tipo de demônio, é uma casta demoníaca, especializada em agir em pessoas que guardam a ofensa. Pastor, sangue de Jesus, eu sou crente, demônio não toca em mim. Vai, continue pensando assim. Pessoas que não perdoam, elas vivem uma condenação de tormento. São pessoas amargas, azedas, e a tendência é elas ficarem pior, insuportáveis. Elas ficam tão feridas que chega um momento que até o Espírito Santo
Vai embora delas. Porque os verdugos, os demônios, tomam conta dessa pessoa. Quem trabalha com libertação, quem trabalha com cura interior sabe disso. Você começa a mexer com as pessoas, e quando você toca nas feridas da alma, nas amarguras da alma, geralmente manifesta demônio nessas pessoas. E quem são esses demônios? Os verdugos. Então eu quero desafiar você nessa noite. Talvez você não foi culpado de nada, te ofenderam somente. Talvez você não tenha culpa, mas você é responsável pela tua vida. Amém? Não se coloque na posição de vítima, se coloque na posição de responsabilidade com você. Se você não assumir a liderança da sua própria vida e das suas emoções, as emoções feridas vão tomar conta de você e vão te tirar da presença de Deus, vão te tirar da comunhão com os santos, vai tirar você do teu casamento, vai tirar você da tua família. Assuma a liderança de você mesmo. A questão não é quanto tempo eu vou levar, quanto tempo eu vou demorar, vai demorar para eu ser destruído, ou quanto tempo vai levar para eu ser curado. A questão não é quanto tempo, mas a questão é qual é a distância que eu tenho que percorrer. A distância é até a cruz de Cristo. Na cruz, todos os teus pecados foram perdoados. E assim como Cristo Jesus, Deus em Cristo Jesus nos perdoou, então agora perdoamos uns aos outros, assim como fomos perdoados. Aleluia. Quando você recebe essa palavra,